Fala, papirador, beleza? Aula 3 iniciando, assunto importantíssimo. Vamos começar a classificar agora os nossos triângulozinhos. Vamos comigo? Se liga só. Temos aqui 3 pontos distintos, A, B e C. 3 pontos diferentes, tá ok? Eles estão... Aí, a partir do momento que eu faço a ligação, por exemplo, aqui, ó, o segmento, eu ligo o segmento AB, eu ligo o segmento AC e ligo o segmento BC, conforme, para quem quer acompanhar, eu estou na página 4 do nosso material, tá? E aí, a partir do momento que eu ligo esses segmentos de reta, forma-se essa figura que a gente chama de triângulo. Então aqui, ó, dados 3 pontos ABC distintos, não colineares. O que ele quer dizer quando ele fala não colinear? É que não estão na mesma linha. Não estão na mesma linha. O ponto B aqui, ele não está alinhado com o ponto A. E assim como eles não estão alinhados também com o ponto C. Beleza? E aí, a junção desses segmentos forma uma figura chamada triângulo. E aqui vem algumas coisinhas que a gente precisa já observar. Ó. Os pontos são sempre com letras maiúsculas, os lados eles têm a letra minúscula e os ângulos a gente mantém o símbolozinho. No caso aqui, ó, é o ângulo B, o ângulo A, ângulo C. Esse sinalzinho aqui, podemos manter a letra maiúscula, beleza? Conforme está aqui no material. E essa é a representação gráfica de como a gente faz toda vez que a gente estiver tratando de triângulos. E aí a gente vai começar a classificar. E o primeiro método de classificação é pelos lados. Nós temos pelos lados e pelos ângulos. Vamos primeiro falar pelos lados. O primeiro deles, vamos falar aqui do isósceles. Pessoal, triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? O triângulo, para ele ser caracterizado isósceles, ele tem que ter aqui, ó, 2 lados iguais, 2 lados congruentes. Pessoal, vou começar a tratar aqui com vocês de uma forma diferente. Vou falar de igual é diferente de congruente. Congruente a gente sempre está relacionando a matemática com a mesma medida. Então, no triângulo isósceles, a gente possui 2 lados congruentes. Tá ok? Mesma medida. Então, vocês podem ver aqui que eu até coloquei essa observação no nosso material, dizendo que possui a mesma medida. Tá? Necessariamente, já vou aproveitar e vou comentar sobre isso, já que esses 2 lados são iguais, necessariamente aqui, ó, esses ângulos, que são os ângulos da base do triângulo isósceles, eles também são iguais. Então, o segmento BC no triângulo isósceles, a gente costuma chamar ele de base. Beleza, pessoal? Agora aqui, ó, nós temos falamos aqui do isósceles, vou deixar marcado aqui, ó. Isósceles, e agora a gente vai falar do equilátero, figurinha emblemática da nossa geometria, né? Pessoal, a característica do nosso triângulo equilátero é que ele, diferente do triângulo isósceles, ele vai possuir os 3 lados iguais. Os 3 lados iguais. O triângulo equilátero, aqui a expressão, né? Equi igual, látero, lados iguais. Ele possui os 3 lados iguais, e necessariamente, já que ele possui os 3 lados iguais, ele possui também os 3 ângulos iguais. Então, no triângulo equilátero, os 3 ângulos são iguais. Então, se aqui mede x, aqui também vai medir x, e aqui vai medir x. Os apressadinhos de plantão sabem que o ângulo interno de um triângulo equilátero mede 60 graus, mas isso aqui é assunto para outra aula. A gente só está adiantando porque deve ter um apressadinho
já aí agoniado que eu coloquei x ali num triângulo equilátero, beleza? Mas a nossa ideia aqui é só classificar. E por último, o terceiro caso, que é o triângulo escaleno. O escaleno, necessariamente, aqui nós temos dois, aqui temos três lados iguais. E no triângulo escaleno, nós temos todos os lados diferentes, pessoal. Exatamente, diferentes. Esse que é diferente desse, que é também diferente desse aqui. Necessariamente, todos os ângulos do triângulo escaleno, que a gente, algumas matérias da matemática pode chamar de triângulos quaisquer, né? Porque ele é uma característica muito particular. Ele tem todos os lados diferentes. Outro quesito aqui de classificação de triângulo, que é muito usado, e a gente precisa estar com isso bem definidinho, para a gente não ter problema mais para frente, é classificar os triângulos quanto aos ângulos. Então, quanto aos ângulos, eu posso classificar ele em... Qual é a primeira opção aí que a gente tem no nosso material? Acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? O acutângulo, pessoal, é quando todos os lados do nosso triângulo são menores. Acutângulo, pessoal, menores que 90 graus. Então aqui, ó, aqui nós temos um acutângulo, onde necessariamente nós vamos ter um ângulo, ok? Ângulo, vou chamar de alfa, menor que 90 graus. Então, todos os ângulos dele aqui, internos, são menores que 90. Uma outra classificação para triângulo é o triângulo retângulo, onde nós vamos necessariamente ter pelo menos um ângulo de 90 graus. Então, aqui no triângulo retângulo, ele possui um ângulo de 90 graus. Aqui eu vou exemplificar alfa aqui, né? Para ficar bonitinho. E o último triângulo, não menos importante, o nosso obtusângulo, não é isso? O obtusângulo, que é esse aqui, o nosso último aqui, ó. Obtusângulo, não é isso? Assim mesmo que se escreve. Nosso obtusângulo, que necessariamente ele precisa ter um ângulo maior que 90 graus. Então aqui, ó, vou marcar o meu alfa, que é no caso esse Azinho aqui, ó. O meu alfa agora, ele é maior que 90 graus. Sendo ele maior que 90, eu consigo caracterizá-lo como obtusângulo. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre os casos de congruência. E aí, e depois disso, a gente vai começar a tratar ainda mais sobre isso aqui, falar sobre o teorema de Tales, ângulo externo, soma dos ângulos internos do triângulo. Então, tem muita coisa aí de triângulo que a gente precisa saber e que está por vir. Continua comigo, vamos para a próxima aula.